and power. O Espírito Santo é tão poderoso para nos libertar do pecado e também nos dar poder e nos empoderar. For witnessing, Para que evangelism, para que nós possamos compartilhar, pregar, evangelizar. and experiencing the flow of the gifts. E aí que nós possamos experimentar também o fluir dos dons. Pastor, tell us Pastor, fala pra gente how this church got started, and particularly how you and I got connected. como a sua igreja começou e como que você se conectou com a gente, como que você me conheceu. Eu estava em uma busca, I was searching, querendo mais de Deus, I wanted more of God, querendo mais do Espírito I wanted Santo. more of the Holy Spirit, E aquilo estava buscando ideias and I was just searching for things, e buscando em pessoas for ideas and people a presença do Espírito Santo. that had experience in the Holy Spirit. Até que num domingo And then one of these Sundays, eu estava em casa, I was in my house, em um sofá, laying down on my couch, e eu estava com um iPad. and then I had an iPad, E comecei a procurar vídeos and then I started looking for videos and watching sobre things um avivamento. about revival. E apareceu o vídeo Randy Clark, Transferência de Unção. And then your name came up, like Randy Clark. E aquilo me Transfer chamou a of Anointing. atenção, And then that caught my attention. mas não uma relevância, uma importância. It caught my attention, but I didn't think much of it. E eu comecei a assistir o And vídeo. then I started watching the video. Aí eu coloquei ele mais para o final, And then I fast forwarded to the end. quando ele fez a pergunta: o que você quer mais de Deus? Right around the time you asked the question, what do you want from God? Peça ao Espírito Santo o que você quer. Ask the Holy Spirit what you want. E eu quieto, And parado, I was quiet, eu stood there, eu pensei, laying down there. I thought, falei: Espírito Santo, Holy Spirit, aumenta a sua presença na minha vida. increase your presence in my life. E parei. And then I stopped. E já desliguei. And then I turned it off. Passado um minuto, Maybe a minute later, começou algo a me apertar no sofá. something started, like I felt like something was pressuring me down E on the foi couch. uma sensação de um peso, It was like a very heavy weight over my chest. um aperto. And then it was just like my chest was tight, E começou a me faltar ar. and then I couldn't breathe. Eu não conseguia respirar. I wasn't able to breathe. E eu pensei que fosse um infarto. So I thought I was having a heart attack. Eu falei: acho que estou com um problema no coração. That I probably have some heart issue or something. Aí eu pensei: o que é isso? So I thought, what is this? Eu ouvi a voz: And then I heard a voice. você não pediu mais? Didn't you ask for more? Aí eu entendi Then I understood. que era o Espírito Santo There was the Holy Spirit que over estava me. me It apertando. was pressuring me down. E a sensação And then the sensation I had é que eu estava morrendo, is that I was dying. I felt like I was dying. muito forte, Very strong. muito forte, Very strong over me. ao ponto de sentir que havia uma bola, algo I em felt like cima there do was like peito. something over my chest, like a heavy thing over my chest. Eu estava assim no And I sofá. was laying down like this on the couch. Aí eu And virei then I rolled down de joelhos on my knees. e comecei a chorar Started muito, crying, chorar bawling. muito. E aí eu pedi: Espírito Santo, And então then I asked the para. Holy Spirit, Porque já tinha mais de 2, 3 because minutos it que was about like 2 or 3 minutes. eu não estava conseguindo and I respirar. couldn't breathe, so I was scared and I said, Holy Spirit, stop, please. E aí eu senti que aquele peso começou a And sair. then I felt that heaviness starting to easy on my chest. E aí a pastora, a minha And esposa, then my wife, the ela pastor of the estava no church, outro sofá, she was on the other couch, dormindo. sleeping. E aí eu gritei com bastante força: So I screamed her name. I acorda, said, wake up, porque o Espírito Santo está because aqui. the Holy Spirit is here. Receba ainda. Receive.
a presença dele que está aqui. E ela acordou, se colocou de joelhos comigo ali. E nós oramos mais uns minutos. E aí passou aquele momento. Eu falei para ela: quem é esse homem? Quem é esse pastor? Da onde ele é? Procura ele. Vê se por um acaso ele vai estar aqui no Brasil. Aí nós começamos a procurar e encontramos que em 4 de dezembro, começaria, acho que era 2, 3 e 4 de dezembro, estaria em Ponta Grossa, de 2016. E aí eu peguei toda a liderança da igreja e levei eles lá para Ponta Grossa. E lá em Ponta Grossa, todos esses pastores e líderes receberam a unção. E todos foram cheios, impactados, e todos aí conheceram o apóstolo Randy. Aí então nós começamos uma ligação, buscando os lugares onde o apóstolo estaria, e a igreja começou um crescimento. How large was the church when you went to Ponta Grossa? Ali nós estávamos em torno de 150, 160 pessoas, mais ou menos. 150, 160, around that number. Aproximadamente isso. And how many of the 150, 60 went to Ponta Grossa? Quantas dessas 150, 160 pessoas foram para Ponta Grossa? 40. 40 people. Fomos em 40. E estávamos passando por um momento difícil. And we were going through, as a church, going through a hard time. Porque a igreja estava muito pesada para mim. Because the church had become really heavy for me to carry. E por isso eu estava buscando. And that's why I was searching for something. Porque eu sabia que tinha algo de errado. Because I knew there was something missing, wrong. A igreja, ela não poderia dar tanto trabalho como dava aquela igreja. Eu fiz uma oração a Deus. Eu falei: Senhor, se a igreja for isto, o Senhor vai perder a batalha. O diabo vai vencer. Porque as pessoas não podem ser tão difíceis assim. Eu entendi que a igreja ela estava na força do meu braço. E eu não estava suportando. E essa pressão me levou à busca. Porque eu já tinha tido uma grande experiência. Em 2004. Algo muito poderoso do Espírito tinha acontecido na nossa vida. E na caminhada, nós perdemos aquilo. Mas me veio a lembrança. Precisamos do Espírito Santo. E eu sei que o Espírito Santo está em homens. Que ele... E então nós começamos a buscar. E começou a ligação. E lá em Ponta Grossa, o apóstolo estava orando por muitas pessoas. E eu tentei chegar perto. Mas não tinha como. Eu ouvi uma voz: dá o seu relógio para este homem.
Eu obedeci So then I e obeyed. tentei chegar até o apóstolo And I Randy, tried to reach you and get to you, mas não consegui. but I couldn't. Tinha muitas There was pessoas, too many people there. muitas pessoas. Too many people. E aí eu fui me afastando So then I kind of got back and got further and further from you. e fomos orar com outras So pessoas then we went to pray with other people. e recebemos algo poderoso de Deus. And then we received something very powerful that night, all of us. E aí a partir daquele dia nós So retornamos then we came back home that day. e começou um avivamento And then literally started a revival at our church. em um novo nível. A new level. E as pessoas começaram então a serem batizadas com o Espírito And then Santo. people started being baptized with the Holy Spirit. E eu fiz um concerto com Deus, And then I kind of like, made amends with God. pedi perdão a Ele, Asked him to forgive me for what I was doing. entreguei a igreja And para then Ele I gave the church back to him. e falei: Espírito Santo, a igreja é And sua. then said, Holy Spirit, this church is yours. Eu agora sou co-pastor I'm like co-pastoring with you. e o senhor se vira com o povo. And then you deal with them. I don't want to do it myself. E eu prometo. And then I promise you, Essa é a parte B da oração. this is the part B of my prayer. Eu prometo, And I promise you, eu não vou atrapalhar. I'm not going to get into your way. I'm not getting on your way. E aí essa parceria And then this partnership com o Espírito with the Santo Holy Spirit começou o crescimento. started the growth of our church right then. E aí a igreja começou dessas 150 And then from em like probably 150 to 160. um ano nós fomos para 300 pessoas. In 1 year, we doubled. We went to 300. 2 anos nós fomos para 600 In pessoas. 2 years, we went to 600 people. No terceiro ano nós já And on éramos 850 On the pessoas. third year, we were probably like 800 people. Aí foi quando começou a pandemia. And that's when the pandemic started. E no meio, aí entre 2018 e 2019, And then probably between 2018 and 2019, um homem aqui da cidade, a man here in our church from the city, ele mandou me chamar he called me e falou assim: and then said, Pastor, Pastor, eu quero construir uma igreja para você. I want to build a church for you. E aí ele me mostrou as ideias dele, eu mostrei as minhas And then he ideias. showed me his ideas, the building, and then I showed him mine. E aí ele me mostrou o que ele tinha e And then he showed os me terrenos e the eu land falei he had in the city. eu falei para ele que nenhum servia Then I said none of this porque não era o lugar que Deus tinha me mostrado. because I don't think this is a place that God showed me. Aí ele disse: então eu não posso fazer. So then he said I can't help you then. E eu falei para ele: então também não é de Deus. And I said, so if you can't, it's not from God. Tchau, e fui embora. So then I said bye, and then 45 dias depois, 45 days later, ele mandou me chamar de novo. then he told someone to call me. E ele falou assim: agora você escolhe onde você And then quer he said, you know what, just go choose e the land you want. como você quiser. And then whatever the way you want to do it, Eu vou fazer. I'll do it for you. E quando estávamos terminando o negócio, And then when we were finishing, our deal, ele falava assim: eu não sei porque eu estou fazendo he isso. said, I don't understand honestly why I'm doing this. Eu acho que eu estou errado. I think I'm wrong. I think I'm going to regret this. Mas eu creio que é Deus falando comigo. But I believe that's God talking to me, I think. E eu falei para ele assim: And eu then I tenho told- certeza And I told him, que é I'm Deus absolutely usando você. sure that God is using you to do this. Falei para ele: não se preocupe, Don't be worried. você não precisa entender You nada. don't need to understand anything. Eu estou entendendo tudo. I understand what God's doing. E aí nós fizemos ali um acerto de um So negócio then we did the deal. e começou a construção desse So templo then they started building this building em 2018. in 2018. Aí recebemos o templo And then Aqui. it was ready. dia foi mais ou menos 25 de março, I think it was around 25th of March, 10, 15 dias depois que foi maybe 10 or 15 days que after fechou todo that everything was closing caso down because of the pandemic. Covid. Então Because of COVID. fechou todo o planeta Terra. Yeah.
e nós recebemos o templo people were like shutting things down, and then we received the keys for this place. com as portas fechadas. But we had to keep the doors closed. Só Jesus na causa, né? Only Jesus could help us. E aí foi uma luta, uma batalha muito grande. Battle, and then a lot of things happened. E continuamos. But we kept on moving, we kept on going. E a igreja continuou And crescendo. then the church, even during the pandemic, Mesmo as kept pessoas on em growing. casa, Even the people at home, continuou crescendo. they kept on growing. E quando abriu há um ano e 3, 4 meses atrás, And then after that, like a year and a half or 3 months, a year or a year and a half after that, então when we came back, as pessoas puderam vir para a igreja. people were able to come back to church. Então aí a igreja dobrou de novo. Then the church doubled size again. E hoje já estamos perto aí entre 2.200 a 2.500 pessoas dentro da igreja. 2,200 to 2,500, that's our estimate. E quando fomos lá em Belo Horizonte, And then when we went to Belo Horizonte, to Paulo Marzoni's church, eu fui lá para levar o relógio. I went there to take the watch, to give you your watch that I was supposed to give it to you. 30 dias antes, 30 days before, eu estava com o relógio, I was wearing the watch, só que não era mais meu. but it wasn't mine anymore because I had supposed to give it to you since that time I met you. Eu estava usando o relógio I was using your watch que era dele. that belonged to you. E eu parei num restaurante, So I stopped at a restaurant, no estacionamento, on the parking lot of a restaurant, e veio um assaltante and then a burglar came e colocou um revólver nas and minhas then costas put an arm, e falou: revolver in my back me dá o and relógio, said, give me the watch, senão eu atiro em você. otherwise I'm gonna kill you. Eu falei para ele: calma. I told him like, Aí ele falou: wait, calma, calm down. mas me dá o relógio, He senão eu said, atiro "I em will calm você. down, and if you give me the watch, or I'm gonna kill you." Eu abri o So relógio, then I opened the watch, entreguei and na then mão dele, gave it to him. estava eu e a pastora, It was me and my wife. e nós andamos 5 And metros, then we walked probably like muito assustado, maybe 6 or 5 meters, I don't know how much that em is, frente ao meu carro, in front of my car, no estacionamento. of the parking lot. Tinha 2 There policiais were 2 policemen dentro do carro. inside the car. Eu andei 5 metros. I walked 5 meters. Eles desceram os 2 They both got off the car com a arma na mão with their guns e prenderam o ladrão and then arrested the burglar. e devolveu o relógio. And gave me the watch back. E aí eu peguei o relógio, fomos para a delegacia So then we went to the police station, e o policial falava para o ladrão: and then the policeman told the guy, você disse que ele perdeu, you told him when we were like threatening him that he lost the watch. You lost it. mas quem perdeu foi você. But you were the one that lost it. E me devolveu o And then relógio. gave me the watch back. Fomos para a So delegacia, then we went to the police station fiz a to ocorrência, register what had happened. eles me liberaram o relógio, So they gave me back the watch, aí eu tirei ele and so I took it off e guardei and put it in a box em casa. and put it in my home and never Aí wear ficou it anymore. guardado And then I left it in there até dar os 30 dias until it was like 30 days before, lá em Belo Horizonte. 30 days after when I was going to meet you in Belo Horizonte. Aí, como havia muitas pessoas, There was a lot of people there as well. dessa vez eu consegui chegar perto. I got close to you this time. Eu estava passando You were just passing by, e eu entreguei o and then relógio. I gave it to you. E quando eu entreguei o relógio, When I gave it to you, eu falei, ele não entendeu, you mas probably didn't understand it, but I said, eu disse, esse relógio this watch, é o tempo regressivo it's the regressive time, like it's the time para que o Espírito Santo that the Holy Spirit leve você até em Maringá, take you to Maringá, aqui na igreja. here in my church. E a partir daquele momento nós começamos And then from that moment on, we started trabalho, uma busca para que we pudesse started praying trazer a about it Global and trying to e o make it apóstolo happen, aqui that na it could igreja. come here with Global Awakening. Porque essa igreja sabe Because this church knows o que
ele carrega. what you carry, E ela respeita and isso. then they respect you very much. E é por isso que as pessoas estão recebendo muito. And that's why the people are receiving very much because of their heart and expectation. Há um espírito de alegria dentro da igreja, There is a joy among everyone inside the church. uma satisfação They are satisfied like that you are here. They're content. They are very happy no coração de todas as pessoas. in the heart of everyone that's involved in this process. Amém. Amen. Amém. I wouldn't want to mess with the watch. Com certeza não mexeria mais no relógio. Não. Já não era mais meu. It wasn't mine anymore. I'm not supposed. I wasn't supposed to be wearing it. É que penso eu que era algo espiritual. I think that has a lot to say with like if there's a spiritual E por isso sign que there. o inimigo tentou roubar o relógio, que significava um tempo. For me, this whole experience means that the enemy tried to steal a time that, and Mas Deus sabia que eu já tinha orado but God e knew that I entregado had no meu prayed, coração. and given it to you in my heart. E ali ocorreu, foi um milagre. And it was a miracle that had Foi uma- happened. Like someone's stealing from you, and then you have like those policemen. Foi there. uma cena de It filme was de like Hollywood. It felt like a scene out of a Hollywood movie. Só que era real, era de But it was verdade. real. It was happening there with us. Era de verdade ali. E aí eu recuperei o relógio, agradeci a Deus. So I thank God for what had happened, and I just like thank Him that I was able to get the watch back. Os policiais, eles me disseram, And the police guys. Deus é com told você. me, they said God is with you. Porque isso aqui não acontece. Because I never have nothing like that has ever happened to the both of us, to both of us like this. Era uma quadrilha de assaltantes. This is the picture of the. Uau, a foto, o policial. Yeah. Because these Verdade. guys are specialized in what they do. They approach people that they know they can rob. E esse relógio, ele trouxe um tempo de Deus. And this watch meant for me like a time of Para that God had started something. Para que connecting you, assim, essa conexão the connection that we have with you. que há dessa igreja, This church, da minha vida, my life, com Ele. and with you. I would like to ask you another Eu question. quero te fazer uma outra pergunta. Sim. Have you done, were you already involved with small groups before you went to Ponta Grossa? Você já estava fazendo a igreja em grupos pequenos, que é grupos de crescimento, não grupos pequenos, em grupos de crescimento, quando você foi para Ponta Grossa? Já estava. Essas 40 pessoas eram líderes já que estavam sendo preparados Yes, I was. This como 40 líderes people de that I células. took with me, they were like kind of a cell groups, cell group leaders. Isso. Aqui nós temos GC, são grupos We call de crescimento. G, which is like growth groups. Okay. The reason I was asking is it wasn't like you changed the way you were doing your groups, or you just started groups and that's why the church exploded. You already had the groups. Eu estou perguntando porque não foi o jeito que você fez a sua igreja crescer através das células. Na realidade, você não trocou a estratégia da sua igreja, né? Não. A estratégia continuou. Vamos dizer, a visão continuou. The vision and the strategy was the same. Right. O que faltava What era was missing o poder para fazer isso was the funcionar. power to make this whole thing work. Yeah. We recently were in Ribeirão Preto, and Pastor Andre, he kept saying, that's not the system, but it's the system and the anointing. Nós estávamos em Ribeirão Preto com o pastor André e ele continuou sempre falando nesse tempo que a gente estava lá, dizendo o seguinte, não importa tanto a estratégia, o que importa é que seja uma combinação da estratégia e da visão que Deus te deu com o poder de Deus. Com o poder, isso aí. Because you could have the system, but if you don't have the anointing, Você you pode don't ter have o growth. sistema, mas se você não tiver a unção, você não tem como fazer isso funcionar. But if you have the anointing and you have growth, you need some type of system
to accommodate the growth. Porque se você tem unção e o crescimento vem, você tem que acomodar um sistema, tem que colocar um sistema para sustentar isso aí. Isso aí. So, what did you begin to see in the church once you came back from Ponta Grossa during these several years that caused so much growth? What was different about the experience in the congregational meeting and also in the cells? O que você começou a ver na igreja acontecer depois que você voltou de Ponta Grossa, que você possa relacionar com o crescimento da igreja? O que foi diferente? O mais, vamos dizer assim, a chave foi o batismo com o Espírito Santo nas pessoas. É o que destrava para que elas se convertam e possam nascer de novo e largar o pecado. Nós lutávamos com essas 150 pessoas semanalmente, ao ponto que estava para desistir. E as pessoas não mudam. E com o batismo com o Espírito Santo, eu aprendi que o tempo que eu gastava de 1 a 2 anos, o Espírito Santo fazia em 3 minutos. E aí começou as mudanças. This is really important. Isso é muito importante. In the Estados Unidos, there's a division Nos Estados Unidos tem uma divisão between holiness churches and Pentecostal churches. Era a igreja pentecostal e a igreja tradicional. And the emphasis in the holiness churches is to get victory over the sin in your life. Em uma igreja, isso aí é para você ter vitória contra o pecado. And Wesley, who's famous for talking about sanctification, E John Wesley, que era famoso por falar sobre santificação, the last 20 years of his life, he, instead of calling it sanctification, he called it baptized in the Spirit. E aí os últimos 20 anos da vida dele, ao invés de ele chamar de santificação, ele chamou de batismo com o Espírito Santo. And when Pentecostalism started, E quando o pentecostalismo it started mainly in these Wesleyan churches, começou nessas igrejas wesleyanas, and they were saying, now, in addition to sanctification, there's this baptism of the Spirit, which is for power. Então, além da santificação, né, que você passa para a libertação do pecado, tem o batismo com o Espírito Santo para poder. Power to witness. Para o poder de testemunhar. I've always believed Eu sempre acreditei. This division should never have occurred. Essa divisão nunca deveria ter acontecido. That both of those are very important, and the Holy Spirit being filled or baptized in the Spirit should give us victory in our life morally. Nenhuma dessas duas todas as duas são essenciais. Nenhuma das duas deveria ter se perdido. And power. O Espírito Santo é tão poderoso para nos libertar do pecado e também nos dar poder e nos empoderar. For witnessing, evangelism, para que nós possamos compartilhar, pregar, evangelizar. And experiencing the flow of the gifts. E aí que nós possamos experimentar também o fluir dos dons. So it sounds like this was your experience. E praticamente isso é a sua experiência. Hoje, Today, as pessoas, pastor, ora por mim. People will say like, Pastor, pray for me. Problema no casamento. I have a lot of problems in my marriage. Problemas financeiros. I have like a lot of financial problems. Já não oro mais pelas pessoas. I'll tell them like, I'm not going to pray for that. Eu oro, Espírito Santo. I'll pray for the Holy Spirit. Batiza ela. Baptism. Para que ela receba fogo e fale em línguas. Porque a pessoa batizada com o Espírito Santo, ela conserta o casamento. A pessoa batizada com o Espírito Santo, ela começa a prosperar. Ela começa a romper. E por isso que constantemente
a gente precisa de we renovos. need Renovos. to be renewed. Um renovo espiritual, To be renewed encher, spiritually um and be encher, filled with the Holy Spirit. para que a gente possa estar sempre So we crescendo, can keep on growing and walking, subindo níveis, and going further, para new experimentar levels, to coisas experience maiores de bigger Deus. things in Him. E algumas coisas que eu aprendi, And then some Que- other things that I learned as well. conforme o Espírito Santo aumenta a presença dele, As the Holy Spirit increases His presence, os problemas diminuem. the problems we face, they kind of fade away. E aí ele começa a mandar mais pessoas, Then He sends more people. os problemas começam a subir de novo. The level of problem starts to increase a little bit more. Aí aumenta o Espírito And Santo then as the Holy Spirit goes in another level with us, e os problemas voltam a then diminuir. those things starting to fade away again. Por isso, cada vez que aumenta a unção na igreja, That's why I think that every time that the anointing increases, aí o Espírito Santo traz mais the Holy pessoas. Spirit brings more people. E quando tem muitos problemas e pouco do Espírito, And then when we have too many problems, too many situations, circumstances, and less of the Holy Spirit, a igreja começa a we cair. start decreasing. Porque os problemas são maiores. Because our focus are the problems, Do que a they solução. are bigger than the solution. Então, são experiências que a gente teve. So that's an experience that we have, Que as a- a church, we have been Agora é buscar o Espírito Santo. living. And now our main focus is to E search for buscar the o Holy Spirit, Espírito Santo. wanting the Holy Spirit, E buscar o and go Espírito Santo. after the Holy Spirit, E mais dele. and more of Him, E menos de and mim. less of us. E aí dá tudo certo. And then that's the formula that has been working for us. Sounds like a very good É formula. muito boa essa sua fórmula, Yeah. pastor. Pastor Gerson, as I've been listening to you share, it started in 2016. We're now in 2023. So my question is, were there any other times that you saw exponential growth? And if so, what were those times? Pastor, começou em 2016, né? Enquanto eu estou te ouvindo. E aí, você falou que começou 2016 até hoje. Existiu algum outro momento em que você acha que você viu uma diferença de crescimento e o porquê disso nessa sua jornada? Ó, quando o Espírito Santo veio, ele começou. As pessoas começam a ser atraídas. When the Holy Spirit came, Porque- and then people started to be attracted Há algo diferente. because there's something different. E as pessoas vêm para buscar algo de And then Deus. people come to search for something, to search from God. As pessoas têm necessidade de Deus. People need God. So E- they're searching, they're constantly searching. E quando elas encontram And then when they find Him, o Espírito the Santo, Holy Spirit, é a chave it's the key para a mudança. to their change. Quando nós começamos esse entendimento When we E- started understanding, e que o Espírito and Santo then the veio, Holy Spirit came, a gente entendeu we que understood não só a presença do Espírito, não só o batismo, not only the Holy Spirit and the baptism of the Holy Spirit, mas que a visão, but the vision and, o ensinamento and then da palavra, teaching of that in the Word, a revelação the da palavra, revelation in the Word, do verdadeiro evangelho, the true gospel, né, o genuíno. the genuine. Então Deus nos deu graça. And then so God gave us grace, E essa igreja, and then this church, ela está dentro da palavra. the church is founded Então, on the Word. Trouxemos So ensinamentos, we brought teachings, o batismo com o Espírito Santo, baptism with the Holy Spirit, a visão, the vision, e tudo isso juntou and then everything together com o poder. with the power. E começou então o crescimento That's why I E- think we grew. e o preparo dos And líderes. then also get the leaders prepared Eu entendi and também trained, and I understood que as os well. líderes precisam ser The preparados, leaders needs to be prepared and ensinados taught para
cumprirem o propósito, to fulfill the purpose, fazerem a vontade de Deus to do the will of God, e terem suas vidas and also have transformadas. their lives transformed. E uma delas, And one of them que eu entendi que é o that principal, I understood that's the é o most conserto important one. das famílias. It's the restructural of the families. É So o the families are conserto do structured, marido, a the esposa, husband, the wives, os filhos. their kids. E quando há uma mudança na vida do pai e da mãe, Where there's a change in the mother's or in the father's lives, há uma mudança em toda a casa. there's a change in the whole family. E os filhos se And convertem then the kids will be saved. e vêm para a igreja and then junto com come os as pais, well with their parents, com alegria, with happiness. que é trazer os jovens para a presença de Deus. So we bring the youth to the presence of the Lord. E essa transformação da família, This transformation of the family, ela é a base it's the base da nossa igreja. of our church. Eu tenho um princípio, I have a principle. divórcio não. I always say like Não ao divórcio. Não ao divórcio. I always say like no to the. Pastor, só um minutinho. Divorce. Yeah, divorce. Man, Isso. I did. My mind went blank. Desculpa, a minha mente ficou completamente. Sumiu a palavra. Sumiu a palavra. Pode falar, pastor. Diz não ao divórcio. Ele corta de lado. Há uma posição dessa igreja That's a de position that I took não ao divórcio. to say no to divorce. E sim que as pessoas precisam se converter. And then I try to give them. Então a gente aprendeu que o Espírito Santo, I try to give them the Holy Spirit, a visão the vision, e a família and then family. estruturada The structure of the family being whole, para poder suportar o crescimento. so we can sustain the growth. Então hoje o crescimento So today the growth, está em cima de famílias it's also done upon the families que foram that restauradas. were restored, E aí essa restauração and so there's restoration destas of famílias the families gera então um crescimento generates growth, maduro, a mature growth, porque eles passam isso para os outros. because they show they're a showcase for other people. Nós temos aqui, pastora, We have here provavelmente em torno de 300 casais probably around 300 couples casados married que eram amaziados. that they were just living together. They were Então- legally married. Então essas pessoas vieram, So those people came, tiveram suas famílias had transformadas, their families transformed, casaram they got married, e hoje muitos deles and many of them today são até líderes na igreja, are our leaders. porque a visão está em cima de uma Because família the vision is also based sarada. on a family that's whole and famílias curadas, saradas, that's healed and whole, gerou uma igreja that sarada. generates a mature and whole church. E esse é o trabalho que nós fazemos com as famílias, visão e o poder do That's the Espírito work we Santo. do with the family, with the vision, and with the Holy Spirit. Wow. That's very important. Muito Isso é muito importante. Importante. During these 7 years, were there other times that you and some of your people came to some of the meetings we had in Brazil? Teve dentro desses 7 anos, você e a sua liderança, depois de Ponta Grossa, foi em alguma das nossas reuniões pelo Brasil? Já fomos lá em Brasília, We went to Brasília, em Belo we Horizonte went to Belo Horizonte, e foi Amazonas, Guarulhos, and né? then we went to Guarulhos as Na well. Igreja da Cidade. We went to São José dos Campos, Isso, aí lá na Igreja da Cidade nós levamos, and then the foi em city torno de church. 220, We were probably 230 about pessoas. 210, 230 people we took there for VOA. E todos receberam muito de Deus And all lá. of them received a lot from God there. E essas pessoas são a base da igreja. And these people that we take with us are the base of the church, or Né? E com Foundation. isso vem mais and then crescimento. that's why there is a growth.
E é um passando ensinamento para o outro. Because they go, they get filled, and then they pass the teachings to the O Espírito Santo, to their leaders, the a Holy visão Spirit, e a família. and then the family. We are now in your church and we will be here for a total of 5 days. Nós agora estamos na sua igreja, nós vamos estar aqui pelo total de 5 dias. And the youth will continue for another 5 days. E os jovens vão ficar aqui ainda por mais um tempinho. Isso. But the 5 days that our team has been here and my associates, nesses dias que o meu time tem estado aqui com os meus pastores associados, do you see an impact already? Has there been some things that's been exciting? você já viu algum impacto dentro desses dias já? E alguma coisa que você assim foi super empolgante, que você já ouviu, o que aconteceu? And finally, what impact do you think this 5 days at your church, first time we've been in your church, the whole church, is going to have on your church? E qual o impacto que você acha que a gente ter estado aqui por esses 5 dias vai acontecer no futuro? De imediato, a gente, Immediately, por conhecer o pessoal, because I know my people, eu já vejo uma mudança nas pessoas de uma expectativa I see a lot of change already in people. daquilo que Deus vai fazer The expectation of what God's gonna do através delas, through their lives. porque elas estão Because cheias they já, have been filled and they understand, alegres, happy, e há uma satisfação, and there is a satisfaction né, em servir a to Deus. serve God. É um sentimento da To be minha filled igreja, to serve God, that's a feeling né, that's da minha now- igreja ganhar is almas, now our church. pessoas. We want to gain souls, we want to gain people. E nós cremos que tudo é possível. So we believe that everything is possible. Né, então, essa expectativa, So that expectation, ela está no ar. it's in the air. E isso gera mais vontade And this creates even more desire das pessoas fazerem a obra de Deus. of other people, of the people, it creates an atmosphere of desire for what God is doing. De trazer outras And pessoas then to also bring other people para conhecer to experience what aquilo they're que ela living, conhece. what they know, E dar para as and pessoas then give to the people aquilo que ela tem. what they have already. E é isso que gera a That's mudança. what generates the growth and then the change. Né? Então as pessoas já estão me falando, pastor, So the people are already telling me, Pastor, Deus vai fazer de nós God's gonna do uma fonte. a fountain. Wanna do of our church a fountain. Não é só nós buscarmos, It's not us just going and searching and getting filled. mas nós vamos começar a dar but para we're muitas gonna start igrejas. giving to other people and churches. E aí alguns estão já profetizando And some of them are already prophesying que o apóstolo vai precisar andar menos no Brasil. that you're gonna have to go around Brazil less. Nós vamos ajudar ele a andar And aqui. then come here more. Deus tem pessoas para todos, né? God has people for every single person. Então, algumas igrejas vieram conversar comigo, So some of the churches came to talk to me, líderes, leaders, pastores, pastors, pedindo ajuda asking help, para que asking for help. a gente possa That we passar could- para that we eles could kind of talk to them and then get together to aquilo que show Deus them nos what deu. the Lord has given us and how this E is já happening to estamos us. And liberando. so we're already doing that. Hoje mesmo foram 2 I had pastores. 2 pastors today. Um era pastor, outro líder. One is a pastor and another is a leader. Eu falei, amém. I Que said, vocês "Amen, precisarem de whatever you ajuda. need, we're gonna help you. We're gonna show Estamos you aqui what para God is doing ajudá-los." here. We are here to serve. Né? Então, as pessoas já estão vendo que há algo diferente So people are already seeing what the Lord is doing no nosso meio. in our church. É uma fonte, It's a fountain. é o Espírito Santo. It's the Holy Spirit. E é Ele que está fazendo isso. And it's all about Him. E vem da sua vida, And then it comes from your life. que está ligado na minha. Because I know it's connected with my story. E vai liberar isso para muitas And it's pessoas, going to release this to our church para a glória de for Deus. the glory of God. Amém. Amen. Amen. One last question. Eu tenho uma última pergunta. As I've listened to you talk about how fast your groups have grown
Estava ouvindo você falar o quão rápido os seus grupos têm crescido. Some of your groups are larger than Alguns dos seus grupos são grandes, normally recommended, muito mais do que o normal recomendado. but in my church we had something similar, Mas na minha igreja nós tínhamos uma coisa similar. and the groups were bigger than 10 or 20, Os grupos sempre eram maiores do que 10 ou 20. and it depended on how big the house was. Dependendo de quanto a casa era grande, né? Quanto podia acomodar. And so my question is, Minha pergunta é a when it seguinte: comes to your groups, em relação aos seus grupos, what happens in the group? o que acontece no What's the grupo? group like? Como é que é o grupo? Como é que é o funcionamento ali? Como Is é que there- acontece? Is there worship in the group? Tem Is there- adoração? Is there time to pray for people in Tem the group? tempo de orar pelas pessoas? Como é a Is- dinâmica? Is there a teaching? Tem How um important is ensinamento? teaching? Como é que funciona? Tem. Yeah. Nós costumamos trazer a mensagem do domingo We get the message on Sunday, para and then os we bring GCs. to the groups. E alguns dias da semana, quando, o líder fica livre para trazer uma mensagem. And some of the weeks, Durante o the mês. leader have the freedom to choose a message and to share with the group as well. E ali ele pega a mensagem, trabalha no coração das pessoas He que gets vêm the message, and then the people that come, that they share that and explain it deeply. e os GCs são grupos que trazem muito evangelismo. And then the growth groups, that's what they call, it's more about evangelism. As pessoas têm preconceito às vezes de vir à igreja, Some people might not come to a church mas ela vai but no they go GC, to a small group porque é na casa. because it's in somebody Então, else's house. Ela não diz não, So they won't say no. ela vai. So they go. Mesmo obrigado, mas vai. Sometimes they go, they don't want to go, but they go. E aí o líder começa And then the leader of that group o trabalho. started their work. E a pessoa, ela vê, And then the person sees, ela ouve, the person hears, e ela vê o poder de and then they Deus. see the power of God. Aí ela vê um batizado com o Espírito So Santo. they might see someone being baptized with the Holy Ela vê um Spirit. chorando. They might be someone that's crying. E aí ela that's being começa a touched. entender que há um poder de And Deus. they understand that something different. There's a power going on there. Outro There's a power of God liberto. there. Sometimes someone gets free. Aí a pessoa vê que So the person sees Há there's some, it's há not just poder a study, naquele lugar. There's a power, there's a difference. e aquilo chama atenção. And then that gets their attention. Aí elas vêm. And sometimes Aí- after that they will come to church. Uma semana, 2 Maybe semanas, the first week, second 3, week, third week, 4. fourth week. Na quinta On semana the ela está na fifth igreja. week, they will be Ela at the começa a church, vir. For sure. And then Né? they start coming. Hoje nós Today. devemos ter mais de em torno de 700 a 1.000 pessoas que estão em GCs Probably today we have probably around 700 que não to 1,000 estão na people igreja. that are not coming regularly to the church, but they go to the small groups. Há muita gente fora da igreja. Many people that we pastor are outside the church. E no tempo elas vão vindo. And then on the right time, they end up coming. Né? Então o GC ele é So the growth os grupos, group- né? É poderoso It's evangelismo. very powerful evangelism. So, do you have two kinds of groups? The normal group where they go over the message together, and then the growth groups, or Você tem all dois of them tipos de growth grupo, groups? É grupo só que faz tipo assim, estudo da mensagem e aquele grupo ali, e outro grupo para as pessoas que não estão vindo na igreja, ou é tudo junto? Não, tudo junto. It's everything together. Tudo junto. We don't have two separate groups. As primeiras 1, 2, 3 semanas The first 2 or 3 weeks para o visitante é um pouco estranho, for the person that's visiting is a little bit weird. mas depois ele começa a achar bom, But then they started liking it. porque ele vê o poder de Because they see Deus. the power of God. They see, E aí ele começa a se achegar a Deus. then they start feeling God. They started having that experience with God. E a unção ela faz duas And coisas. the anointing that is on the groups, it does two things. Ou a pessoa vai se converter, The person's gonna get saved, ou ela vai embora. or they're gonna go if they don't want anything
to do with that, they go away. Vai depender do que ela quer. It's going to depend on what they really want. Mas 70, 80% But our fica. conversion rate is about 70 to 80%. So São, people who come in groups. Yes, Yeah. são números bem altos. Nós it's temos very high. 70 a 70 80% to 80 people, das- 70 to 80% of the people that come stay. das pessoas que vêm, elas ficam, não vai embora. They don't go. E They stay. 20% vai embora. And probably 20% go away. E o evangelismo dos grupos, And the evangelism that happens within the groups, a pessoa vai com uma ideia the person goes with an idea, e what lá they ela might vê outra encounter, coisa. and then they get there and they see something else. E lá ela They see something different. se entrega a Jesus. And then they, like there's a huge conversion rate for people giving their lives E to aí Jesus se in the converte a small família groups. inteira, And then once that person goes, then the family comes. porque lá o líder cuida dela. Because there, the leader will take care of them, will embrace them, will give them time, will spend time with them. Eu, como pastor, não tem como fazer isso. And myself Não as a tenho pastor, como. I can't do that for the whole church. Right. Então o líder cuida So e then the restaura a leader família. will take care of that family, will be around that family, will restore that family. Okay. Clarification. Me esclarece uma coisa. 20 to 2,500 people in the church 2.200, 2.500 pessoas mais ou menos na igreja. is the average attendance on Sunday, or is that inclusive of the 700 to 1,000 Isso aí é mais that ou are in menos the o pessoal- groups that are o not pessoal yet que coming to vem church? no domingo, 2.500, Isso. 2.500. Essas não estão incluindo essas 700 que você mencionou. Não. E de 700 a 1.000 pessoas fora desse grupo. Então No, hoje not teria including 3.000 that. e... It's like 2,200 of people that That's attend 10. the church. Yeah. And then today we have around 700 to 1,000 people that goes to the groups, but they're not coming actually attending the church. Yeah. Entre o povo que está dentro da igreja e fora, tem mais de 3.000 pessoas. If I count everybody together, it's more than 3,000. Yeah. Yeah, I'd want to clarify that Yeah. because that's what I thought. But this is very good. Eu queria Well, esclarecer porque eu estava tentando fazer a conta, mas queria que isso eu entendi desse jeito, mas eu queria ter certeza. É isso. the more clarification is on the group itself. No grupo de crescimento, I know it's the power of God and eu the sei que é o changed poder lives de Deus that que muda as attracts. vidas, que atrai as pessoas. Sim. But if a person goes to the group, Mas se a pessoa vai no grupo, what would they normally, usually experience? How long is the group? Is it como different? eles queriam, como eles vão experimentar aquilo ali? Como é que acontece? Tem adoração, hábito, é 15 minutos? É isso que ele quer saber. Como que acontece Como que o grupo? acontece? Tá. Are there testimonies? Tem Are there testemunho, ora pela pessoa? Tem. are there is there any time for worship in the Tem group? uma adoraçãozinha lá? Explica como que funciona. In addition to isso. the teaching, what would you experience? Além do ensinamento da mensagem do domingo, me explica como é que funciona. De 10 a 15 10 minutos, to 15 minutes, um louvor, worship, 30 minutos uma 30 mensagem. minutes a message. Aí é convidado algumas pessoas a And then falarem people 10 within minutos. the group that has been going, they share a little bit about 10 minutes. O co-líder, Then there's the leader of the leader, as pessoas falam e testemunham. and then they come up with they probably choose someone to come up with a testimony or something that has happened to Isso. them. E depois ora por elas. And then after that, they pray for everybody. Aí o líder, And co-líder, then the leader and co-leader of that group ora pelas will pessoas. start praying for everybody. E aí começa a mudança. And then that's when we see the most growth. E a pessoa pega confiança And then the person start having a relationship with e ela that group. conta toda a vida dela pro líder. And then they'll tell about their life, so they went through, they're going through. Aí o líder já tem a And experiência then the leader has the experience para poder ajudá-la to help that person Com a- walk through there. com o casamento, Walk through their marriage a or família. whatever they're suffering, o financeiro. financially or whatever they need counseling or help. Isso aí entra todo um processo de cuidado. So there's a whole process of really taking care, like embracing that person and that family. O que a gente observou com Something that we os- have observed os grupos de with crescimento with the groups é que as pessoas precisam ser is cuidadas. that people need to be taken care of. Like people need connection. Hoje eu faço só 2 orações a Deus. Today I only pray 2 prayers. A presença do Espírito Lord,
keeps your presence and of your Holy Spirit here. E que Ele venha trazer líderes para a igreja. Bring me leaders to the church so we can keep Só on isso. growing. That's it. Vem líder, vem pessoas. If you Vem raise líder, leaders, vem people will pessoas. come and then they will be taken care of. Só isso, That's ó. all. E o resto And the rest, é com o Espírito it's Santo. with the Holy Spirit. You mentioned a co-leader. Você mencionou o co-líder. Né? Co-líder. Você falou o líder e o co-líder. Isso. When does the co-leader go out to start and multiply the group Quando que o co-líder or start a new group? começa... Quando que você acha que o co-líder está pronto para multiplicar o grupo? Ou como é que acontece esse processo? A maior identificação minha para o co-líder é se o casamento dele está bom. For me, like the way I select or think that the person can go to and open another group is if their marriage is good, if they have a good family. Aí eu pergunto para a esposa dele. I always, when I see someone that I want to make a co-leader, I'll ask his wife. Ela conta tudo. Because the wife will tell me everything. Como está a casa How is deles. how are you guys? How is everything? O homem esconde. The man normally will hide. A mulher But conta the wife tudo. will tell me everything. É coisa que a gente aprendeu. Yeah, I learned that way. E aí aquele co-líder, ele também anda com o líder visitando The pessoas. co-leader goes with the leader, just kind of like that person to learn. Yeah. And then they go visit people. They go like in situations where they might counsel someone. Aí ele vai And aprendendo then he's learning. He's on that process até chegar a hora que a casa dele está firmada. until that his household is stable enough that he can do that for other people. E por que isso? Why I always emphasize that? Porque se vai o homem Because if the man goes e a mulher não, and then the wife is not in the same rhythm, ela vai derrubar ele. it's not gonna be good. She's not gonna let him grow E se as vai much ela? as he wants. And if she goes ahead of E him ele não, and he stays, também não same vai. thing. E quando vai os dois, So when both agree and both feel ready to go, conserta os dois, then both of them will move o forward. ministério vai. Aí eles estão prontos Then they're ready para... to handle. Assim a to gente handle a identifica group. os líderes. That's how I identify Não. the co-leaders when they're ready to be leaders. E a palavra eu quero. And then the word, of course, they come to us and say, I want to do this for other people. Yeah. What people have done for me. So, how many groups now? Quantos I grupos forgot. mais ou menos agora, pastor? Você falou, mas eu esqueci. Ó, nós estamos com 60 We grupos, have 60 now. E você aonde- acabou de multiplicar, né? multiplicou 25 grupos We have agora 60 now, just multiplied Entre 25 entre adolescentes, jovens e between casais. teens and married couples. E esses 60 líderes é onde está toda a igreja, né, fundamentada. 60 leaders, they are the ones that take care of the church. They are the ones that take Yeah. care of the people. I mean. Right. Então os GCs estão todos lotados, So all lotados, of our lotados. groups are very full. E por causa do crescimento rápido, Because we grew Fast. very fast. Yeah. o líder abre o grupo, The leader opens the group. 3, 4, 5 In 3, 4, semanas, 5 weeks, já tem 30, 20, 40 pessoas. They have 20, 30, 40 people. The average size group is about what? Qual o Não. tamanho de um grupo normal, que seria o ideal? 15 pessoas. 15, the normal is 15. 20 é o máximo. 20, it's the limit, should be the limit. That's the ideal, but That's the ideal. but that's not. Esse é o ideal, mas não é essa a realidade. Não, não. Então qual o tamanho dos seus grupos? Fala aí. Meu Deus. Nós temos grupos, Tell ó. us the Tem um size rapaz of your groups. que foi buscar o apóstolo no aeroporto. There's a guy from our church that went to pick you up at the airport. Ele tem 2 anos He has 2 years with us que se converteu. that he got saved. E ele está aprendendo ainda. And he's learning a lot. E ele still. sabe 5 And versículos. he knew like 5 Bible verses, probably.
2 errado, 2 were wrong, ele não sabe onde está, 1 he didn't know the address. é mais ou menos assim. It's almost like that. E tem 120 pessoas And na he casa had dele 120 people at his house e every week, mais 40 crianças. and 40 kids. Wait a minute. 120 adults And 40 kids and in his 40 house. kids in his house. Big É a, house. Tipo assim, no quintal, né? Que não dá dentro de casa. não, ele tem uma casa que ele alugava, esse rapaz, ele tirou o inquilino e abriu a casa inteira. He had a house that we rented to a family. He asked the house back, took everything away, and then it's just an empty house where he gathered everybody, otherwise we wouldn't feed everybody. So it's like, Então, é a aceleração, é muito rápido. God is actually accelerating the growth. It's very fast. E esse rapaz, This guy that I'm talking about, ele quer, he wants. You E can ele- see. e ele cuida das desires pessoas. it. He takes care of Ele people. ama as He pessoas. loves people. né? E tem outros que And têm there's 100 many pessoas. more that have like, Tem- I have another one that has 100 people. Tem É dos homens também. tem um né? dos homens com 170 There's- homens. There's a man one, there's just for men, we have 170 men in that one. E nós temos uma característica muito And we interessante. have a very interesting characteristic. É quase a mesma quantidade de homem com mulheres. It's almost the same amount of men to the same amount of women that we have Yeah. in the church. A gente observou We que observed quando o homem se converte, when the man vem a família inteira. when the man gets saved, he brings his whole family. E quando a mulher se And converte, then when the women get saved, nem os filhos vêm. not necessarily even their kids will come. Tem dificuldade. It's harder. Mas quando vem o When homem, we gain the man, vem todos. everybody comes. São, assim, experiências que a gente It's teve. our experience, not necessarily the case, but like Então not nós necessarily the nós truth, but it's our investimos experience. muito em homem, porque that é eles que dão problema. And because they are the ones that actually are more problematic anyways. E aí a gente vai devagarzinho ajudando. And slowly we kind of guide them. Yeah. Pastor Gerson, thank you so much So, Jesus, muito obrigada for taking time to do this interview por with tirar me. esse tempo para que a gente pudesse te entrevistar. And I have great Eu expectation tenho uma expectativa muito grande for continued growth. pelo continuado crescimento que a sua igreja vai experimentar. Amém. Em nome de Jesus. E nós agradecemos também você, pastora Dani, We also thank you, Pastor Danny, o apóstolo. Muito obrigado a vocês, Apostle Randy, né, thank pela you so disposição, much for the disposition né, of your por heart, essa alegria, for your joy, por essa boa vontade de for your vocês. goodwill to come. Que Deus lhes atribua May God gives you 100% todo o bem everything that you have been doing que for vocês us. estão fazendo a nós. All the good things you're doing to us. O dobro, Double. em nome de Jesus. In Jesus' name. Amen. Obrigado, Amém. pastor. I look forward to seeing you Eu in vou vê-lo. Brasília. Eu espero vê-lo em Brasília em outubro. October. Ok. If Vamos. not, September, December. Não sei se não foi em outubro, dezembro, de repente, mas não, Tá. em outubro. A hora Tá que- fechado, tá assinado. Tá? A hora que marcar lá, você manda. A gente já faz. Sério. Well, anytime, we'll go in October. Tá. Muito bom. Okay. I think our time is up and É. muito bom.